Olá! Para conseguir empréstimo, financiamento, participar de consórcio e até mesmo abrir uma conta no banco, profissionais liberais, autônomos, empresários, produtores rurais ou qualquer pessoa física que trabalha, mas não possui contra-cheque, precisa comprovar seus rendimentos. Em situações como essas, um documento que só pode ser emitido por profissional da contabilidade habilitado é um instrumento aceito legalmente para a comprovação de renda. Estamos falando da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, a DECORE. Desde que ela foi instituída pelo Conselho Federal de Contabilidade há mais de 20 anos, passou por várias reformulações até chegar ao modelo atual de emissão exclusivamente eletrônica. E para 2016 estão previstas mais mudanças, entre elas a disponibilização do banco de dados de DECORES emitidas para a Receita Federal. E quem traz mais informações sobre o assunto são os nossos convidados Mário Lúcio Gonçalves, contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, e Alexander do Prado, que é contador e gerente de fiscalização do CRCMG. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Primeira pergunta, então, para a gente aprofundar mais essa discussão, né? Vamos explicar melhor o que é e para que serve uma DECORE. Bom, a DECORE é uma declaração, como vocês dizem, para comprovar rendimentos de pessoas físicas, sejam eles empresários ou profissionais de forma geral. Então, ela foi criada, instituída para ter essa finalidade, para que aquela pessoa que precisa de fazer um financiamento, precisa comprovar através de um aluguel em imobiliária, ela possa apresentar esse documento para atestar a essa informação. E quem pode emitir o documento? Bom, os profissionais devidamente habilitados no Conselho de Contabilidade, sejam eles os contadores, né, ou técnicos em contabilidade. Essas pessoas estão habilitadas a fazer essa declaração. Desde 2012, né, por determinação do Conselho Federal de Contabilidade, a emissão das DECORES passou a ser feita de forma exclusivamente eletrônica. Na opinião de vocês, né, o que isso trouxe de vantagens? Muitas vantagens, né? Para nós profissionais facilitou bastante. Primeiro, porque como é um documento emitido eletronicamente, nós vamos entrar com a nossa senha no site lá do CRCMG, né? E com os documentos lá a gente vai apresentar para o conselho e vamos entregar isso para o nosso cliente, que é o solicitante geralmente. Lógico que tem terceiros também que solicitam para a gente profissionais, né? Mas ficou muito melhor. No caso do conselho, Alex, né, que é responsável pela fiscalização, o que é que isso trouxe de mudança, de benefício? Trouxe a possibilidade da gente realmente ter uma fiscalização mais efetiva. Anteriormente, quando ela não era feita de forma eletrônica, como o Mário Lúcio disse, o controle dessa emissão ele era mais difícil. Até mesmo porque o profissional, os casos que só chegavam a gente quando realmente existia um problema no mercado. Hoje não, hoje o Conselho faz esse trabalho preventivo, né? Ele pode ir ao sistema, buscar essa informação e fiscalizar esse profissional. Então, ele vai dar mais credibilidade ao documento e mais segurança a quem solicita esse documento. Exatamente, essa parte a sociedade é beneficiada num todo, né? O profissional e as instituições, as entidades que solicitam isso, porque, na verdade, o profissional, ao emitir a DECORE, ele verificou todos os documentos que dão suporte àquela DECORE, né? Então, a confiabilidade no documento emitido é muito maior. Com certeza. E qual que é o prazo de validade de uma DECORE? A DECORE ela vale por 90 dias a contar da data da sua emissão. É isso que está previsto na Resolução 1364. Vamos interromper nossa conversa por um instante. A seguir, quais os cuidados e procedimentos corretos que devem ser seguidos pelos profissionais da contabilidade habilitados na hora de emitir a DECORE. A gente volta em instantes. Estamos de volta, nosso assunto é a DECORE. Neste bloco, vamos discutir a maneira correta de emitir o documento. Bom, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco que a emissão do documento passou a ser feita de forma exclusivamente eletrônica, né? Mas como é que é esse procedimento? Qual é o passo a passo? Qual a maneira correta de emitir uma DECORE? Ok, o profissional, então, ele vai utilizar o programa que está lá no portal do Conselho, né, no www.crcmg.org.br. Ele já tem uma senha que é dada a ele, né? A mesma senha que ele utiliza para os demais serviços dentro do Conselho de Minas Gerais, é a mesma senha. Ele vai, então,
O sistema é bem simples, vai começar a pedir os dados do beneficiário, né, o documento probante, quer dizer, que tipo de fonte pagadora, enfim, é um programa bem tranquilo, né, ele vai fazendo ali o passo a passo. Agora, o cuidado que ele deve ter, e a gente percebe isso, né, Mário Lúcio, é o profissional não ter o documento probante no momento em que ele está fazendo a decore, principalmente quando o beneficiário não é seu cliente. Então, é um cuidado, a gente chama a atenção do profissional que o ônus da prova é do beneficiário e não dele. Então, ao adentrar no sistema, que ele tenha já o documento, que esse documento seja correspondente ao que está descrito no anexo 2 da resolução, para que ele não tenha problema futuro, na hora de prestar suas contas e na hora que o Conselho for fiscalizá-lo. Então, esse é o cuidado que a gente pede e também um cuidado com a senha. A gente percebe muitos profissionais, né, Mário Lúcio, que repassa essa senha, às vezes, para um colaborador, para um terceiro. Essa pessoa acaba fazendo as decores dentro de uma organização contábil, às vezes sem ele ter o consentimento dele, e amanhã ele que vai prestar contas dessas decores emitidas com sua senha. Então, é um cuidado também que a gente chama atenção. Essa senha é pessoal e intransferível? Pessoal e intransferível. Ela é o passaporte para que ele possa fazer a decore. Então, ele tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa senha, para quem ele repassa. Se ele tiver dúvida, ele pode trocá-la no sistema. Sempre que ele quiser, ele pode ir lá e trocar essa senha, para que dê segurança e credibilidade ao documento. Como o Alex disse aí, o primeiro passo, no meu caso, como profissional, se for meu cliente, eu vou ter quase toda a documentação dele comigo, então vai ser mais fácil eu prestar contas, porque antes de eu emitir a decore, eu vou verificar as informações que eu preciso. Se for um terceiro, ele tem que me apresentar toda a documentação e, se eu ficar inseguro, eu posso declinar do serviço. Eu não estou obrigado a emitir a decore. Ela é opcional. O profissional, sem não se sentir tranquilo, né, porque amanhã quem vai responder por essa decore é ele, perante ao Conselho e à Justiça. Porque aí nós temos o processo penal e civil, que pode estar relacionado àquela decore. A gente vai falar um pouquinho... vai aprofundar essa discussão ao longo do programa. Agora, na prática, Mário, esse processo, esse procedimento, ele é complicado ou não? Esse passo a passo para emitir o documento? Não, muito simples. O sistema é muito fácil e praticamente é autodidático ali, vai te ensinando passo a passo todos os procedimentos que você tem que ser feito, né? Mas ele é simples de se fazer. Agora, o fazer tem que estar sempre com a documentação na mão primeiro, que o que acontece muito é o profissional emitir a decore para depois solicitar os documentos. Isso é um risco. Isso é um risco muito grande, que pode ser, mesmo aqueles casos em que são pessoas conhecidas, ele pode não ter a documentação que dá o suporte à decore, à emissão da decore, né? Aí quem vai responder por isso é o profissional da contabilidade. Agora, que tipo de rendimentos podem ser declarados na decore? Bom, as pessoas físicas, né, no caso dos autônomos, por exemplo, prestação de serviços diversos, o produtor rural, né, na sua atividade ruralista, ele tem como comprovar essa renda. Os honorários profissionais, né, podem ser comprovados através da decore. O funcionário público, pensionista, todas essas pessoas que necessitarem do documento podem comprovar. O cuidado que se tem que ter, como eu disse aqui anteriormente, pegar no anexo 2 da resolução, ler esse anexo 2, eu brinco muito com os profissionais que me procuram nas minhas palestras, que isso é a Bíblia dele, o anexo é a Bíblia, e ali ele tem que buscar aquela informação e adequar a informação dentro daquela pessoa que está procurando. Como o Mário disse, quando é o seu cliente é bem mais tranquilo, porque você vai basear na escrituração contábil da pessoa. Agora, no caso do profissional autônomo, do profissional liberal, daquele produtor rural, ele vai ter que adequar o documento ao que está escrito na resolução. E não criar documentos, né, que não estejam na resolução para essa comprovação. Mas todo esse tipo de profissional, ele pode utilizar dessa declaração, desde que ele tenha o documento adequado. Alex, você tocou no assunto, né, do anexo 2 da resolução. Isso está lá de forma muito clara, o que pode, o que serve ou não, para comprovar aí na hora de elaborar a decore. Sim, muito claro. Cada caso está lá especificado com 1, 2 ou até 5 documentos que podem sustentar essa informação. Bem claro, bem didático, não há nenhuma dificuldade. Agora, há um limite, né, para a emissão do documento. Como é que é isso? Sim, o Conselho libera 50 decores no primeiro lote e o profissional vai pleitear esse segundo lote de 50 desde que ele preste contas ao CRC das primeiras 50 emitidas. É essa comprovação que desbloqueia o sistema? Exatamente. Nesse momento é que ele, fazendo essa comprovação, ele desbloqueia para ter acesso a mais 50 decores.
Agora, há uma confusão aí por parte de alguns profissionais em relação a essa prestação de contas e a fiscalização por parte do Conselho em relação às decores emitidas, né? São coisas diferentes, né, Alex? Sim, e é bom esclarecer, aproveitar esse momento para esclarecer isso. A prestação de contas, o profissional está pleiteando um novo lote de 50. A fiscalização, o fiscal do Conselho vai verificar decore por decore se ela está dentro do que diz a resolução 1364. A prestação de contas é apenas ali um olhar, né, não tão clínico, mas que dá o direito dele poder emitir mais 50 decores. Então isso tem que ficar bem claro, porque muitas das vezes o profissional tem um problema ético lá na frente, né, com o processo, e ele entende que como ele já foi liberado da prestação de contas, aquilo está tudo ok, e não está. Agora, outra dúvida comum também em relação ao DARF, né, que é o documento de arrecadação fiscal, que no caso de pessoas físicas comprova a quitação de alguns tributos, né? E esse procedimento, ele serve para lastrear a emissão da decora ou não? Bom, é uma pergunta muito importante e que é bom também esclarecer neste momento. Criou-se um mito que, pagando-se o tributo, o documento está lastreado. E não é bem isso, né, Mário Lúcio? De jeito nenhum. Ele é parte de um processo. O que ocorre muitas das vezes é o seguinte, ele é parte de um processo e ele vai acompanhado com outro documento. Até mesmo porque, muitas das vezes, o valor não vai incidir o tributo. Então, o beneficiário não tem que fazer aquele recolhimento. Então, criou-se esse mito. Realmente, o DARF, em determinados momentos, ele vai fazer parte da informação acoplada a um outro procedimento. Muitas das vezes o livro caixa. Então tem que ficar bem claro que não dá esse direito, só fazer o DARF está isento da fiscalização, não. Então é bom frisar isso sempre e o profissional tem que ter esse cuidado, porque senão ele vai ter problemas lá na frente quando ele for prestar conta e quando o Conselho for fiscalizá-lo. Até nessa parte do DARF, como o Alex está falando aqui, que tem rendimentos que a decore não só tem que provar a renda para cima como para baixo. Ela tem que estar as duas coisas, que muitas vezes a pessoa recebe valores superior àquilo que está. Então ele está precisando de determinado valor, por exemplo, para uma, sei lá, Bolsa Família, ou para participar de um concurso, uma coisa qualquer com a família, né? E precisa ter uma renda menor. Então a decora pode ser para cima ou para baixo. Então essa que é menor, por exemplo, não teria DARF, mas teria que ter os documentos comprobatórios. Entendeu? Porque tem muito profissional que acha que a decora é só para o valor superior. Não, pode ser para valores inferiores também. Tá? E é importante estar o valor exato. Então, a documentação, a DARF faz parte da documentação, não é a documentação absoluta. Ela é parte. Isso é bom que fique claro, né? Sim, e o que o Mário Lúcio está dizendo, realmente isso acontece. Às vezes, o lançamento no livro diário, o lançamento no livro caixa, ele traz um valor bem maior do que o valor da decore. Então, isso também está incorreto. O valor do lançamento tem que corresponder realmente à renda que aquele beneficiário teve naquele determinado mês. Isso também lá na frente, na hora da fiscalização, pode ser um problema? Sim, pode ser. E acontece muito, né, Mário Lúcio? Dentro da Câmara de Ética. Agora, por algum problema na hora de preencher, ali, eu entro no sistema do Conselho, vou emitir uma decore, por alguma questão eu cometo um erro. Há como esse documento ser cancelado? Como é que é isso? No sistema, não, né? O que ocorre é o seguinte, se ele detectou um erro, ele vai imprimir essa decore, ele vai escrever no corpo dela cancelado e o que é mais importante, essa decore cancelada, ela pertence a um determinado lote de 50. Então, o documento que ia sustentar aquela informação, ele tem que ser anexado quando ele for prestar contas daquele lote e aquela decore cancelada ou as canceladas dentro do lote tem que trazer o documento que iria sustentar a informação. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente sempre fala aconselhando para vocês. É o seguinte, primeiro a documentação, para depois emitir a decore, que muitas vezes, por que a pessoa cancela a decore? Que quando ele solicita o documento, ele já fez a decore, quando ele solicita o documento para o beneficiário ali, ele não tem o documento para apresentar, aí ele quer cancelar a decore. Então não adianta, não há o cancelamento efetivo dela. Ela existe, ela não serve mais para aquilo que ia ser feito, para o propósito dela. Mas ela existe para nós do Conselho. Então, quando subir para a fiscalização para a gente da Câmara de Ética e Disciplina, aquele documento vai estar existente. Agora, para o ano que vem, para 2016, estão previstas mudanças nessa questão do cancelamento das decores, né? Como é que é isso? Sim, os profissionais pleitearam essa questão, então o Conselho Federal, no novo sistema que passa a vigorar a partir de janeiro de 2016, o profissional vai conseguir cancelar as decores, mas desde que
tem algumas condições que o Conselho Federal ainda vai discutir em audiência pública, junto aos demais conselhos, para criar regras para esse cancelamento. Mas vai ser possível, sim, que o profissional, a detectar um erro material, ele possa cancelá-lo. O beneficiário não for utilizar essa decore, ele vai poder cancelar. Essas regras ainda vão ser definidas agora ao longo dos próximos meses do ano aí de 2015, para que em 2016 fique tudo ajustado e que possa realmente ser uma novidade que os profissionais pleitearam. Só para a gente reforçar, no caso dessa decore que foi cancelada, o profissional que a emitiu também tem que guardar a documentação que serviu de lastro. Sim, ele tem que guardar por 5 anos. A fiscalização ela pode ocorrer dentro dos 5 anos da data da sua emissão. Então, isso ele tem que deixar guardado, até mesmo porque, mesmo que ele não preste contas neste período, né, que ele não chegue no lote 50, isso não quer dizer que o Conselho não vai fiscalizá-lo nesse período. Então, ele tem que manter essa documentação guardada e das demais também que compõem o lote. Ok. Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, o trabalho de fiscalização do CRC-MG sobre as decores emitidas e o que fazer para evitar penalidades ao emitir o documento. Estamos falando sobre decore, fiscalização e cuidados para evitar penalidades. Vão encerrar o nosso bate-papo. Como que o profissional de contabilidade, né, que emite a decore pode fazer para garantir que esses documentos que foram apresentados pelo cliente sejam realmente idôneos? Bom, primeiro o profissional da contabilidade, ao conhecer o cliente dele, sabe, né, que a documentação apresentada, que está compondo a escrita contábil, é fidedigna, está tranquilo. Se porventura ele pegar a documentação, que ele tem alguma dúvida, ele pode pedir documentos adicionais para esclarecer aquelas dúvidas, para o convencimento dele para emitir a decore, né? E como eu já falei, na pior das hipóteses, se ele achar que a documentação não está adequada, ele pode declinar de emitir a decore. Ninguém é obrigado, né? Não é obrigado, sabe? Ele tem que se ater ao anexo 2, que o anexo 2 ele é taxativo, ele não é exemplificativo, ele é taxativo, ou seja, tem que ser aquela documentação ali. Se porventura ele não acostar ao processo aquela documentação, no caso da fiscalização, né, Alex? Ele pode abrir um processo e pode ser punido pela Câmara de Ética e Disciplina. A gente já falou um pouquinho disso, vamos só reforçar, Alex. É importante, então, guardar toda essa documentação, né? Por quê e por quanto tempo? Sim, bom, o que ocorre? Criou-se um mito de que eu não prestando contas, talvez eu consiga passar esses 5 anos, né, em branco. E isso não tem ocorrido. Hoje, a fiscalização, através dos procedimentos que a gente tem de forma eletrônica, a gente já está fiscalizando os bloqueados e aqueles que não chegaram ao lote de 50. Então, essa pessoa tem que ter essa documentação guardada, porque na ação fiscal feita pelo Conselho, vai ser solicitado esses documentos. Ele não os tendo, ou os tendo documentos que não estão previstos na legislação, fatalmente ele vai ser autuado e vai responder um processo ético. E o processo ético de decore, além das multas poderem ser acrescidas devido ao número de decores emitidas, ele pode ter, se ele for já uma pessoa reincidente, ele pode ter até o seu registro suspenso. Então ele tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa emissão de decore e essa guarda de documentos. Porque essa guarda de documentos é que vai conseguir melhorar, digamos assim, essa condição dele, caso ele esteja sendo autuado. Uma hora ou outra o Conselho vai bater na porta dele, né? Uma hora ou outra, dentro desse período, o Conselho vai bater na porta dele. Então isso tem que ficar bem claro, que o fato dele não ter prestado contas não quer dizer que o Conselho não vai fiscalizá-lo. Lembrando que nesse ponto aí, a fiscalização ele abre o processo, mas quem analisa a documentação são outros profissionais da contabilidade, somos nós que estamos como conselheiros e fazemos parte de cada uma das turmas, são 2 turmas que julgam os processos. Então, quando o relator pega aquele processo, ele está pegando de um colega, né? Aí sim, a gente faz, e o voto é colegiado, né? Então, se um dos nossos membros, participantes da Câmara, achar que a documentação está de acordo, ele pode até divergir do voto daquele relator, né? Então, ele vai ser o voto divergente. Mas a maioria dos processos nós analisamos a fundo, como profissionais da contabilidade, né, com total imparcialidade para não punir o profissional que age de boa fé, sabe? E trazendo os rigores, né, para aqueles que agem não dentro das conformidades. Não vou nem falar de má fé, mas não dentro das conformidades da resolução.
Isso que o Mário falou é muito importante. O que a gente percebe é que o profissional, quando é fiscalizado, ele faz a sua defesa. E se aquela defesa ela não atende aos requisitos da resolução, obviamente o fiscal lavra o auto. Mas está dando uma nova oportunidade a ele apresentar uma nova defesa para o colegiado. Então, às vezes, o profissional acha que, como ele já apresentou a defesa lá para o fiscal, que ele não tem mais que acrescentar nada, que ele não deve apresentar mais nenhum documento. Pelo contrário, se ele foi autuado e o processo dele chegou até a Câmara de Ética, é mais um momento que o Conselho, mais uma oportunidade que ele está tendo para prestar os seus esclarecimentos e mostrar que ele fez, se fez incorreto ou não, se ele fez correto, se faltou algum documento, enfim. É um novo momento que ele tem que aproveitar esse momento, até mesmo porque ali ele está sendo julgado por um par, né, por uma pessoa igual a ele. E quais as penalidades que o profissional pode estar sujeito? Bem, no caso da DECORE, as penalidades éticas, ela vai de uma advertência até uma censura pública. Além da multa, né, que seria uma punição disciplinar, que vai variar de acordo com o número de DECOREs, né, encontradas com problema. Se ele for reincidente, ou seja, se ele já teve um processo dentro de 5 anos, na mesma situação, ele pode ter o seu registro suspenso por até 2 anos. Isso quem vai definir é o colegiado, é a Câmara de Ética, analisando, né, aquele profissional, a sua reincidência, o seu histórico dentro da profissão. O Alex, em 2015 até agora, o Conselho Regional de Contabilidade aqui de Minas já lavrou mais de 1.130 autos de infração aí por causa de DECOREs emitidas de forma incorreta, né? Esse processo eletrônico, com ele, né, com a tecnologia, a fiscalização está mais rigorosa, a gente pode falar isso? Eu não vou dizer rigorosa, ela conseguiu com novas ferramentas eletrônicas, né? Hoje a gente tem o procedimento da fiscalização eletrônica, nós temos o procedimento das prestações de contas, enfim, nós temos um controle maior de quem realmente emite o documento. Com isso, o Conselho hoje está conseguindo, com essas ferramentas, adentrar naqueles municípios mais longínquos, que ficava às vezes mais difícil da gente deslocar até lá. Então, hoje, com essa ferramenta, a gente consegue abranger essa situação, né? O que justamente a gente quer é que o profissional possa adequar para que não tenha esse grande número de processos, né? O Conselho não é uma entidade fiscalizatória que pretende punir profissionais. Infelizmente, né, Mário, a gente fica muito triste quando a gente vê profissionais de muitos anos de estrada serem punidos por não cumprir a legislação. Então, o objetivo nosso, com esse trabalho que a gente está fazendo, não é ser mais rigoroso, é ser mais educativo e conscientizar o profissional da importância que é o documento e o cuidado que ele tem que ter com esse documento. E na prática, Mário, quais costumam ser os erros mais comuns que os profissionais cometem na hora de emitir uma DECORE? Pois é, o primeiro e mais importante, eu acho, é não solicitar a documentação. Tá? Ele emite, muitas vezes, não só do desconhecido, principalmente daquela pessoa conhecida. Uma cidade no interior, uma cidade pequena, poucas pessoas, aí é um amigo seu do lado, você o conhece, e emite a DECORE. Só que aí, quando você vai verificar a documentação, não está condizente, não está dentro da resolução, sabe? No anexo 2 da resolução. Então, aqui dali, causa para ele um transtorno muito grande, que ele tem que, apesar de conhecer a pessoa, para o Conselho nós não conhecemos. Então, quando chega um colega nosso que a gente tem que julgar, a gente sabe e vai alegar, até nos autos, aí faz essas alegações, fala que é de um conhecido e tal. Mas só que, se a gente não criar um padrão ou seguir uma norma, que é o caso da resolução, nós temos 57 mil profissionais. Como é que a gente vai dar conta de tratar essas pessoas de forma igual? Não tem jeito. Então, o profissional tem que tomar cuidado, que o principal erro que eu acho é exatamente, primeiro, de não ler a resolução na sua íntegra, não só o anexo 2, mas toda a resolução, né? E juntar essa documentação antes de fazer. E, na pior das hipóteses, é falar o não, que é aquele não que a gente fala para o nosso filho quando a gente vai fazer alguma coisa errada, né? Que a gente fala o não porque a gente quer prejudicar a pessoa que está solicitando, mas porque senão a gente vai se prejudicar. Né? Então, como o Alex fala aqui, nem a fiscalização, nem nós, conselheiros, queremos punir ninguém. Só que a gente não moralizar o mercado vai ficar cada vez pior. Aí o profissional vai reclamar que ele está tendo uma concorrência desleal, tá certo? Então, por isso que é muito importante ele não cometer esses erros. Agora, a gente está falando dessa questão de segurança para o profissional que emite uma DECORE, né? Para 2016, estão previstas aí outras mudanças em relação a isso, que é o caso da Receita Federal ser incluída, né? Dela ter acesso a esse banco de dados aí, né? Dos documentos que são utilizados para elaborar, para emitir essa DECORE. Isso traz mais segurança para o profissional?
Sem dúvida, eu acho que foi esse casamento, né, ele já vem tentando ser acontecido já há muito tempo. Com isso, obviamente, o profissional vai ter mais um argumento para mostrar para o beneficiário que aquela documentação ela não vai ficar restrita só ao Conselho, né, que o Fisco Federal vai ter acesso a essa documentação. Se ele vai fiscalizar ou não, aí é questão do Fisco, né, não entra aí a questão do Conselho e nem do profissional de dar essa certeza, mas eu acho que vai dar mais credibilidade ao documento e dar mais segurança ao profissional para a emissão. Não é isso, Mário? Você que lida aí no mercado? Pensar que nós somos uma das poucas profissões que tem essa, eu acho que até um grande ganho para nós. Então, você declarar que alguém tem uma determinada igual situação de rendimento, né? Porque essa capacidade financeira é muito difícil de ser comprovada para alguns. O que o contador faz com isso e trazendo para a Decore, quando for agora a eletrônica, com vinculação aí, né, que vai ser totalmente eletrônica. Nós temos hoje a eletrônica, né? Mas em 2016, que os documentos vão ser já enviados através de PDF, né, que eles vão ser anexados ao processo e tudo. E assim, e também com essa vinculação à Receita, vai dar muita tranquilidade para o profissional. Porque, ao mesmo tempo, ele vai falar para o solicitante lá, que é o beneficiário, olha, seu rendimento está sendo enviado para a Receita Federal. Então, se isso aqui não for dizer com a verdade, você vai ter problema com a Receita Federal. E lembrando que, dependendo daquele rendimento foi para um órgão federal, vai ter até envolvimento da Polícia Federal, né? Não só da Receita Federal. Quer dizer, a coisa está só se enrolando mais, né? Exatamente. Além do que, a Decore, a partir do ano que vem, a emissão dela, como o Mário disse, vai estar atrelada a fazer o upload do documento probante. Então, o profissional não vai conseguir seguir o passo a passo se ele não fizer a inclusão daquele documento naquele momento que ele está fazendo a Decore. Outra novidade é a questão da certificação digital. O profissional só vai poder fazer a Decore se ele tiver a certificação digital para fazê-la. Isso vai evitar os aventureiros, né, que aparecem só fazendo o Decore. Aquelas pessoas, às vezes, que não têm uma estrutura de organização contábil, mas por ter a senha, por ter a habilitação no Conselho, acaba ficando expert em Decore. Então, isso também vai coibir essa emissão dessa forma. E uma outra novidade, além da cancelada que a gente já disse, é a questão da identificação para onde a Decore está indo. Isso foi um pedido da Receita Federal. Então, ano que vem, o profissional vai ser obrigado a identificar, se for determinada instituição financeira, o CNPJ daquela instituição, justamente para que a Receita possa fazer esse cruzamento de informações. Como eu disse antes, fiscalizar? Bom, não sei se vai fiscalizar todo mundo, mas que a Receita está cercando essas informações, como o Mário disse, até mesmo para levantamentos futuros, isso aí fica bem claro que sim. Com certeza. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, Mário, você frisou muito essa questão dos profissionais se atentarem à documentação, né, que serve de lastro antes de emitir uma Decore. Além disso, qual seria a outra dica que você daria para esses profissionais? Olha, eu acho que essa é a principal, né? Mas realmente é ser uma pessoa que trabalhar, porque a Decore é um acessório da nossa profissão, ela não é o principal. Você vai fazer aquilo ali para poder atender alguém e não para um comércio. O Alex frisou isso bem, tem muitas pessoas que estão utilizando como meio de ganhar a vida. E não é um meio de ganhar a vida. Valor não existe, que não existe mais aviltamento de valores. Então, se porventura cobrar, ele vai cobrar um valor X e tal. Isso não nos interessa. Mas o que eu acho do profissional é o seguinte, emitam a Decore, mas com muita consciência, sabendo que aquilo pode te ocasionar um problema muito sério. Um problema ético, ele fica registrado na sua ficha, no Conselho. Não é bom. Não falo nem o pecuniário, o principal é o ético, sabe? Que você ter uma pena ética na sua ficha é muito ruim. É bem por aí? É bem por aí. Eu acho que principalmente aquela questão que a gente frisa muito, né? Você está resolvendo um problema para alguém e está deixando esse problema para você. Então, se vai fazer, faça, mas faça com consciência, faça com os documentos que podem atestar a informação, porque aí você não vai ter problema nenhum. Nós pegamos casos, por exemplo, né, Mário, da pessoa apresentar 50 decores e está totalmente correta, dentro do que a resolução pede. E isso nos deixa muito felizes, porque a conscientização do profissional ela tem acontecido. Não é só o lado ruim dos 1.130 processos. São muitos que já hoje conseguem emitir dentro do que a legislação pede. Então, eu acho que o segredo é esse aí, é ter o cuidado, né? Principalmente quando o beneficiário não é seu cliente. Então, você tem que ter um cuidado maior, se cercar ali de todas as informações para que você não tenha problema, nem no cunho ético, mas também civil e criminalmente. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações que vocês trouxeram. E o CRCMG Entrevista chegou ao fim. Obrigada por nos assistir e até o próximo programa. Tchau!